Olá, hoje é dia das Mil e Uma Noites. Vamos continuar a história do Aladim. No dia seguinte, depois da ceia, nada restou das iguarias trazidas pelo gênio. No outro dia, Aladim, não desejando esperar que a fome se fizesse sentir, escondeu um dos pratos de prata debaixo da veste e de manhã saiu para vendê-lo, dirigindo-se a um judeu que encontrou pelo caminho e a quem o mostrou. O judeu, homem muito astuto, pegou-o, examinou e mal viu tratar-se de prata da melhor, perguntou a Aladim quanto queria por ele. Aladim, não conhecendo o valor da prata, pois nunca lidara com ela, respondeu-lhe que confiava nele. A ingenuidade do rapaz confundiu o judeu, que na incerteza de saber se Aladim conhecia o valor daquele objeto, tirou da bolsa uma moeda de ouro, a 70ª parte do preço, e ofereceu. Aladim aceitou-a. Imediatamente se afastou, enquanto o judeu, descontente, se maldizia por lhe não ter dado muito menos. E esteve a ponto de correr-lhe atrás para obter uma redução. Mas Aladim já se achava bem longe. No caminho para casa encontrou o rapaz numa padaria, onde comprou pão para sua mãe e para ele, pagando com a moeda de ouro e recebendo o troco. Ao chegar, entregou à sua mãe o restante do dinheiro, e ela correu ao mercado a fim de comprar outras provisões necessárias para vários dias. Assim foram vivendo. Aladim vendeu todos os pratos, um depois do outro, até o 12º, ao mesmo judeu. Este, que pelo primeiro dera uma moeda de ouro, não teve coragem de lhe oferecer menos pelos demais, temendo perder tão excelente freguês. Assim, pagou por todos o mesmo preço. Gasto o dinheiro do último, foi a vez da bandeja, que pesava 10 vezes mais do que cada prato. Tentou levá-la ao judeu, mas não pôde, em virtude de seu grande peso. Viu-se, portanto, forçado a chamar o negociante à casa de sua mãe. E o judeu, depois de examiná-la bem, pagou-lhe 10 moedas de ouro. O dinheiro foi muito bem usado nas despesas da casa. Aladim, sempre acostumado a viver ociosamente, desistira da companhia dos rapazes da sua idade, desde a aventura com o mágico. Passava os dias passeando ou conversando com pessoas com quem travara amizade. Às vezes detinha-se nas lojas de mercadorias, ficava a ouvir a conversa dos varões distintos. Aos poucos foi adquirindo um verniz de conhecimento do mundo. Gastas as 10 moedas de ouro, teve um dia a ideia de vender a lâmpada. Pegou-a, pois, e esfregou-a exatamente no mesmo lugar em que a havia esfregado sua mãe. Imediatamente o mesmo gênio se lhe apresentou, para desta vez perguntar-lhe em tom mais suave: "O que queres? Aqui estou para obedecer-te, como escravo teu e de todos os possuidores da lâmpada, não somente eu, senão também os demais escravos da lâmpada." Respondeu-lhe Aladim: "Tenho fome, dá-me de comer." O gênio sumiu para voltar em seguida, carregado com um serviço de mesa igual ao da primeira vez. E depois de colocá-lo sobre o sofá,
desapareceu. A mãe de Aladim, avisada com antecedência pelo filho, saíra para não achar-se em casa quando o gênio aparecesse. Pouco depois, ao voltar, viu a mesa bem posta e ficou tão assombrada como na primeira vez. Sentados à mesa, fartaram-se, mãe e filho, e ainda lhes restou com que passar muito bem os 2 dias seguintes. Quando Aladim percebeu que já não havia em casa nem pão, nem outras provisões, muito menos dinheiro, pegou um prato, tratou de procurar o judeu conhecido para vendê-lo. Ao passar, porém, diante da oficina de um ourives, homem honrado, notou-o este, chamou-o e disse-lhe: meu filho, já te vi várias vezes ir falar com um judeu e voltar depois sem nada. Com certeza vendeste-lhe o que levavas. Mas ignoras que esse homem é um ganancioso pior que os outros judeus. Ninguém quer ter negócios com ele. Se assim te falo, é apenas para ajudar-te. Mostra-me o que trazes aí, que eu te darei exatamente o seu valor, se me interessar. Caso contrário, apresentar-te-ei outros mercadores que não serão capazes de enganar-te. A esperança de vender por melhor preço o prato levou Aladim a mostrá-lo ao ourives. O ancião, verificando imediatamente tratar-se de prata da mais fina, perguntou-lhe quanto lhe pagara o judeu cada um deles. Aladim confessou-lhe que recebera por 12 pratos do mesmo tipo 12 moedas de ouro. Patife! Exclamou o ourives. Ouve, filho, acrescentou. O que passou, passou. Mas quando eu te disser o valor exato deste prato, que é da melhor prata do mundo, verás como te enganou o judeu. Assim, pesou-o, e depois de explicar a Aladim como se avaliava a prata, disse-lhe mais que, de acordo com o peso, ela valia exatamente 72 moedas de ouro, que lhe entregou, sem perda de tempo. Eis o justo valor. Se duvidas do que afirmo, dirige-te a outro ourives honesto, e se ele te disser que vale mais, pagar-te-ei o dobro. Aladim, comovido, agradeceu muito o conselho recebido. Depois, a partir de então, só procurou esse mercador para vender os seus pratos, assim como a bandeja. Embora ele e sua mãe possuíssem uma verdadeira mina de prata na lâmpada, continuaram a viver com a modéstia de sempre. Aladim, entretanto, guardava alguma coisa para suas despesas pessoais. Sua mãe, porém, preferia vestir-se com o produto da venda do algodão fiado. É fácil, assim, imaginar quanto tempo lhes duraria o dinheiro proveniente da venda dos pratos ao bom ourives. Desse modo, viveram alguns anos. Aladim, que durante todo esse tempo não deixou de frequentar as lojas dos mercadores de ouro e prata, tecidos e sedas e pedras preciosas, e que às vezes participava da conversa de gente educada, acostumou-se, sem perceber, às boas maneiras. Na loja de mercadores de pedras, se convenceu de que as frutas transparentes colhidas no jardim subterrâneo eram joias de enorme valor e não simples pedaços de vidro de cor, como sempre suspeitara.
Não vendo, além disto, outras iguais às suas, percebeu que era senhor de imenso tesouro. Teve, porém, o bom senso de não mencionar a descoberta a ninguém, nem à sua própria mãe. E o silêncio proporcionou-lhe a boa sorte que não tardou em encontrar. Passeando certo dia por um dos bairros da cidade, ouviu, lida em alta voz, uma ordem do sultão para que se fechassem as lojas e as portas das casas, até que a princesa Badrubudur, sua filha, passasse de volta do banho. O aviso do arauto despertou em Aladim a curiosidade de contemplar a princesa. Só podia fazê-lo, porém, escondendo-se numa casa de gente conhecida e por uma cortina. Acresce que ela, de acordo com o costume, usaria um véu. Recorreu, pois, a outro expediente. Colocou-se atrás da porta da terma, de tal maneira que não podia deixar de vê-la de frente mal chegasse. Não esperou muito. A princesa não tardou em aparecer e ele a viu, sem ser visto. Acompanhava a grande número de mulheres e eunucos. A uns 3 ou 4 passos da terma, tirou o véu e assim permitiu que Aladim a contemplasse comodamente. Até então não havia Aladim visto outras mulheres de rosto descoberto, a não ser sua mãe, mulher já idosa e que nunca fora realmente bela. Ouvira dizer que havia criaturas lindíssimas, mas por mais que sejam as palavras que se empregam numa descrição, não causam nunca a mesma impressão que a realidade. Ao fitar Badrubudur, deixou imediatamente de pensar que todas as mulheres deviam parecer-se mais ou menos com a sua mãe. Adquiriu novos sentimentos e todo o seu coração se voltou para o objeto que acabava de enfeitiçá-lo. Com efeito, era a princesa a criatura mais formosa da terra. Tinha grandes olhos, olhar meigo e modesto, nariz bem proporcionado, boca pequenina, lábios rubros e perfeitamente simétricos. Enfim, era toda ela a mais completa perfeição. Não é, portanto, de estranhar que Aladim ficasse arrebatado e quase fora de si diante de tantos encantos juntos, até então desconhecidos para ele. Ademais, possuía a princesa maravilhoso porte, cheio de tal majestosidade que conquistava imediatamente o respeito de todos. Quando ela entrou na terma, ficou Aladim por certo tempo estático, gravando profundamente na sua memória a lembrança de tão linda mulher. Finalmente voltou a si e, refletindo que seria vão esperá-la, resolveu retirar-se. Entrando em casa, não pôde esconder a sua grande perturbação. A mãe admirou-se de vê-lo triste e pensativo daquela maneira e perguntou-lhe se havia sucedido alguma coisa ou se não estava se sentindo bem. Mas o filho não lhe respondeu. Sentou-se descuidadamente sobre o sofá, revendo com os olhos da mente a encantadora imagem de Badrubudur. Sua mãe não insistiu, passando a preparar o jantar. Depois serviu-o, mas percebendo que Aladim não prestava atenção a nada, pediu-lhe que comesse, ao que ele obedeceu, com relutância, todavia, comendo muito menos do que habitualmente,
de olhos baixos e em tão profundo silêncio que a mãe não logrou obter uma resposta que fosse às perguntas feitas sobre o motivo de tão incomum mudança. Depois do jantar, resolveu tornar a perguntar-lhe a razão daquela tristeza. Nada pôde saber. Aladim, indo deitar-se, não lhe deu a menor satisfação. Se nos detivermos a imaginar como passou a noite Aladim, arrebatado pelos encantos da princesa, diremos que no dia seguinte, estando de novo sentado no sofá diante de sua mãe, que fiava o algodão, disse-lhe: minha boa mãe, vou romper o silêncio em que me vedes desde ontem, quando voltei do passeio à cidade, porque vejo que sofreis. Não estava doente, como supusestes, nem estou, mas o que eu sentia e o que ainda estou sentindo é alguma coisa pior que qualquer doença. Não sei bem que mal é o meu, mas estou certo de que apenas eu, ao explicá-lo, sabereis reconhecê-lo. Ninguém soube neste bairro que ontem a princesa Badrubudur, filha do sultão, ia ao banho. Soube da notícia quando passeava pela cidade. Ouvi uma ordem para que se fechassem as lojas e cada um se recolhesse à sua casa, a fim de prestar à princesa a honra que lhe é devida, deixando-lhe o caminho livre. A grande curiosidade de vê-la de rosto descoberto deu-me a ideia de colocar-me atrás da porta da terma, refletindo que talvez ela tirasse o véu ao se aproximar. Realmente, ao entrar, tirou-o e eu tive a enorme ventura de contemplar o mais belo rosto do mundo. Eis, minha mãe, a razão pela qual me vistes ontem tão triste quando cheguei, e a razão pela qual me mantive calado até agora. Amo aquela criatura com um amor cuja força é tal que não sei exprimir. E como este amor cresce a cada instante, sei que só conseguirei satisfazê-lo com a posse da encantadora Badrubudur. Assim, estou decidido a pedi-la em casamento ao sultão. A mãe de Aladim ouviu com atenção todas as palavras do filho. Quando, porém, soube que tencionava pedir a mão da princesa, não pôde deixar de interrompê-lo com uma sonora gargalhada. Aladim quis prosseguir, mas ela, interrompendo-o outra vez, disse-lhe: ah, meu filho, que ideia é essa tua? Deves ter enlouquecido para falar deste modo. Minha boa mãe, respondeu ele, asseguro-vos que continuo com o meu juízo. Previ as vossas repreensões, mas nada poderá impedir que eu vos repita ter tomado tal resolução e desejar pedir a mão da princesa Badrubudur ao sultão. Na verdade, insistiu a mãe, falando mais seriamente, não posso deixar de repetir-te que deves ter perdido o juízo. Mas, supondo que pretendesse executar tal resolução, quem ousaria incumbir-se da missão de apresentar-se à corte? Vós, respondeu imediatamente Aladim. Eu? Estranhou a mãe. Eu apresentar-me ao sultão? Ah, cuidarei bem de não embarcar nesta aventura. E quem és tu, meu filho? Continuou, para ousares aspirar à filha de teu sultão. Já te esqueceste de que és filho de um dos mais ínfimos alfaiates da capital e de uma mãe cujos antepassados em nada se destacaram?
Os sultões, meu filho, não se dignam dar às filhas em casamento, nem aos filhos de sultões, sem esperança de um dia governarem como eles. Minha mãe, disse Aladim, já vos disse que previ todas as vossas palavras. Nem elas, nem nada me fará mudar de opinião. Ireis pedir a mão da princesa Badrubudur. É um favor que vos rogo, com todo o respeito. Suplico-vos atender-me, a não ser que prefirais ver-me morrer a dar-me a vida pela segunda vez. A mãe de Aladim ficou sem saber o que fazer, quando viu a teimosia do filho numa ideia tão distante do bom senso. Filho, continuou, sou tua mãe, e por haver-te dado à luz, não há nada dentro do sensato que eu não esteja pronta a fazer por ti. Se tratasse de um pedido de casamento com a filha de um dos vizinhos, de condições iguais ou quase iguais às nossas, não vacilaria e faria tudo quanto me fosse possível. Mas neste caso, porém, vamos ver como se segue essa argumentação da mãe, né? Deixa eu marcar aqui onde eu parei, tá bom? Então é isso. No próximo vídeo a gente continua, então. Que audácia, não, do Aladim querer casar com a princesa, a filha do sultão. Vamos ver no que vai dar isso. Tá bom? Tchauzinho, gente. Até o próximo vídeo, tá bom? Não se esquece do like, tá? Se possível, faz um comentáriozinho também, nem que seja uma figurinha. Isso é bom, sabe? O YouTube gosta dessas coisas. Ele percebe que as pessoas estão gostando. E aí ele próprio começa também a divulgar mais o canal. Tá bom assim? Obrigada, gente. Até lá.